Herculano Pires e Júlio Abreu Filho. O Verbo e a Carne, duas análises do holsteinguismo. Conteúdo resumido. No presente volume, J. Herculano Pires faz uma minuciosa análise crítica da mistificadora obra Os Quatro Evangelhos, de J. B. Holstein. Essa obra, que foi denominada A Revelação da Revelação, é um extenso e emaranhado conjunto de dissertações, algumas copiadas das obras de Kardec e outras propondo teorias estranhas sobre a personalidade de Jesus, além de outras afirmações duvidosas e contraditórias. As teorias do holsteinguismo acabaram influenciando os próprios dirigentes da Federação Espírita Brasileira, em cujo estatuto foi determinado que para participar da diretoria dessa instituição era obrigatória a confissão de aceitação das teorias holsteinguistas. Herculano demonstra, enfim, a fragilidade do movimento espírita brasileiro, cujo excesso de religiosismo leva muitos adeptos à aceitação, sem uma análise racional, de todo tipo de novidade doutrinária. O Verbo e a Carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. No seu leito de libertação, pouco antes de abandonar o casulo do corpo e voar para o além, Júlio Abreu Filho conversava comigo e Jorge Ritzini sobre questões doutrinárias. Surgindo o problema do holsteinguismo, lembrei o seu trabalho a respeito e a necessidade de reeditá-lo. Júlio entusiasmou-se com a ideia e incumbiu-me de tratar do assunto. Estava presente uma de suas filhas, a senhora Ceres Nogueira Abreu Saquicheta, esposa de meu amigo e colega de imprensa Hermínio Saquicheta. Falei a Júlio da necessidade de uma revisão do texto e acréscimo de notas explicativas. Ele me autorizou a fazer o que fosse necessário, pois compreendia a exigência de atualização. Mas ao reler o trabalho de Júlio vi que era necessário fazer um pouco mais. Esse trabalho é polêmico e seguiu os rumos determinados pelas circunstâncias. Embora muito valioso, particularmente pelos dados que o informam, devia ser amparado por um esforço de análise metódica. Pensei numa introdução, mas o assunto exigiu mais do que eu pensava. Fui levado a escrever um pequeno livro, que é uma introdução analítica ao livro de Júlio. Assim, achei melhor que ambos figurassem num volume único, sob um título geral. A escolha do título O Verbo e a Carne foi determinada pelo profundo significado do versículo 14, capítulo do Evangelho de João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Na polêmica entre kardecistas e holsteinguistas esse versículo é pacífico, pois o holsteinguismo também aceita a encarnação do Verbo, embora condicionando ao dogma de encarnação fluídica. Assim, o título evangélico não implicava nenhuma afirmação a priori, nenhuma antecipação de conclusões. Por outro lado, a relação entre o Verbo e a carne envolve questões fundamentais do cristianismo, amplamente desenvolvidas pelo Espiritismo. Este volume não trata especificamente dessas questões, mas são elas, sem dúvida, o ponto central dos dois trabalhos, o meu e o de Júlio. Nenhum título os unificaria melhor. Muita gente pensa que a questão do holsteinguismo deve ser posta de lado. Essa é uma atitude cômoda, mas não corresponde às exigências da boa compreensão doutrinária. Espero que o nosso trabalho, o meu e o de Júlio Abreu Filho, concorra para melhor entendimento do problema. São Paulo, 21 de novembro de 1972. José Herculano Pires. Parte 1. José Herculano Pires. A memória dos amigos e companheiros engenheiro Júlio Abreu Filho, Dr. Manuel de Paula Cerdeira, Dr. Carlos Embaçaí, que corajosamente lutaram nas trevas do mundo para que a luz da razão prevalecesse entre os homens. 1. O holsteinguismo à luz dos textos. Quem foi Holstein e o que é o holsteinguismo? Essas duas perguntas são muito comuns no meio espírita. Como acontece em todos os movimentos doutrinários, religiosos, políticos, sociais, etc. O espiritismo é conhecido apenas superficialmente pela maioria dos espíritas. A obra de Holstein, Revelação da Revelação, Os Quatro Evangelhos, é muito extensa e complicada, abrangendo 4 volumes de 500 páginas, em média, cada um. Os artigos sobre essa obra,
divulgados quase exclusivamente pela revista O Reformador, da FEB, Federação Espírita Brasileira, são em geral longos e confusos, além de apaixonados. Os artigos de crítica, raramente publicados num ou outro órgão da imprensa espírita, limitam-se quase sempre a refutar aqueles. O leitor espírita vê-se diante do problema de Holstein como diante de uma muralha intransponível. A obra maciça o espanta e as discussões agitadas o perturbam. Isso o leva a tomar posições de segunda mão, ficando com a opinião do círculo a que pertence. O resultado é vermos o movimento espírita dividido em áreas kardecistas e áreas holsteinguistas. O grupo holsteinguista da Federação Espírita Brasileira, tradicional e apoiado em dispositivos estatutários da Casa Mater, sustenta o princípio de que Holstein é o complemento necessário de Kardec. É a revelação da revelação. O prestígio da FEB e a sua insistência na divulgação e sustentação do holsteinguismo dá certo vigor a este, particularmente no centro e norte do país. Mas, ao mesmo tempo, a repulsa a Holstein é maciça em São Paulo, cuja tradição kardecista se estende a todo o sul, com exceção de um grupo numeroso em território gaúcho, compensado, no outro extremo, pela firme posição kardecista do estado do Rio. Entretanto, mesmo na Guanabara, em toda a região fluminense e no norte e nordeste não se pode falar de um maciço holsteinguismo, pois há numerosos grupos de vigorosas instituições que repelem a revelação da revelação. Vemos assim que o problema é grave e exige um esforço de esclarecimento. Durante certo tempo o slogan "O corpo de Jesus não interessa", o que interessa é ao seu espírito conseguiu refrear as divergências. Por outro lado, o chamado Pacto Áureo, lavrado oficialmente entre a FEB e a USE Paulista, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, fez cair uma cortina de silêncio sobre a questão. Mas em fins de 1971 e princípios de 1972 a própria FEB se incumbiu de rasgar a cortina, iniciando pela Reformador uma campanha de reviviscência do holsteinguismo e lançando nova edição da semi-esquecida obra mediúnica Os Quatro Evangelhos. Verificou-se então um fato curioso: as novas gerações de espíritas foram surpreendidas pela novidade holsteinguista, o que mostra como fora longo o silêncio sobre o assunto. E alguns pequenos grupos entusiasmados com a novidade apareceram aqui e ali, agitando de novo o tranquilo movimento espírita sulino. Esse fato mostrou a necessidade de um exame mais atento e desapaixonado da obra de Holstein. Essa razão de ser deste trabalho. Entendemos que, nesta fase de expansão do movimento espírita e de amadurecimento da cultura espírita no Brasil, questões desta ordem não podem ser encaradas com negligência nem recolocadas em termos de simples polêmica. O holsteinguismo está arvorado em nosso território como bandeira de renovação. Essa bandeira permanece hasteada no edifício tradicional da FEB. Grandes e nobres vultos do movimento espírita brasileiro foram holsteinguistas ou são apontados como tal. Temos de examinar a obra de Holstein de maneira objetiva e determinar com segurança o seu valor em face da obra fundamental de Kardec. Seria lógico revisarmos de início o problema da implantação do holsteinguismo no Brasil e analisarmos o sentido da sua doutrina. Mas esses problemas, o histórico e o teórico, dependem do conhecimento objetivo dos textos. Sem sabermos o que é o holsteinguismo não podemos compreender o fenômeno da sua implantação nem examinar o seu significado, do qual deriva naturalmente o seu sentido. Por isso, temos de inverter os termos da proposição e começar pelo exame objetivo dos textos de Holstein. Vamos colocar as teses fundamentais do holsteinguismo na lâmina do nosso microscópio e submetê-las ao exame histológico. É isso que Kardec chamava passar pelo crivo da razão. Não temos a pretensão do absoluto. Queremos apenas chegar aos resultados da análise e oferecê-los aos que debatem o problema sem disporem desses elementos indispensáveis. Conseguidos esses elementos, cada qual procederá de acordo com as regras do bom senso e dará o seu próprio veredicto. Essa é a nossa intenção ao iniciar este trabalho. 2. O prefácio de Holstein. Começa assim o prefácio: submeto ao exame e à meditação de meus irmãos os quatro evangelhos e, em seguida,
Os mandamentos explicados em espírito e verdade. A essa nobre intenção o autor acrescenta um relato da sua vida trabalhosa e dos seus estudos, de uma grave enfermidade por que passou e da qual, ao sair, foi informado por um clínico da possibilidade de comunicações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essa notícia, recebida com ceticismo, levou-o depois a pesquisar o assunto. Leu o Livro dos Espíritos e em seguida o Livro dos Médiuns, chegando à conclusão de que o mundo espiritual era bem o reflexo do mundo corporal. De posse desse dado consultou a história, compulsou os livros de filosofia profana e religiosa, antiga e recente, os prosadores e os poetas, vendo que as verdades contidas naqueles livros se confirmavam. Leu ainda o Velho e o Novo Testamento, que também lhe deram a mesma confirmação. Mas notou uma falta. Tudo permaneceu obscuro, incompreensível e impenetrável. No tocante à revelação referente à origem e à natureza espirituais de Jesus, sobre a sua posição espírita em relação a Deus e ao nosso planeta, sobre os seus poderes e a sua autoridade, também permaneciam inexplicáveis as palavras de Jesus: deixo a vida para retomá-la, ninguém me tira, sou eu que a deixo por mim mesmo, e tenho o poder de deixar a vida e tenho o poder de a retomar. A essas dúvidas se juntaram as referentes ao desaparecimento do corpo de Jesus do sepulcro, estando selada a pedra que lhe fechava a entrada à sua ressurreição e às suas aparições, bem como a sua ascensão às regiões etéreas, com as suas palavras proféticas acerca do futuro do nosso planeta e dos acontecimentos que hão de preceder ao seu segundo advento. E sentiu desde então a necessidade de uma revelação nova, de uma revelação da revelação. Essa convicção o levou a isto. Na véspera do dia 24 de junho de 1861 eu rogara a Deus, no sigilo de uma prece fervorosa, que permitisse ao espírito de João Batista manifestar-se por um médium que se achava em minha companhia e com o qual diariamente me consagrava trabalhos assíduos. Pedira também a graça da manifestação do espírito de meu pai e do meu guia protetor. Essas manifestações se produziram espontaneamente, com surpresa do médium, a quem eu deixara ignorante da minha prece. O espírito do apóstolo Pedro manifestou-se a 30 de junho, de modo inesperado tanto para mim quanto para o médium. Depois dessas manifestações Rostaing travou conhecimento com Madame Collignon. E com essa médium, 8 dias mais tarde, começaria o trabalho de recepção dos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, assistidos pelos apóstolos, deram-lhe extensa comunicação sobre a missão que lhe cabia, de receber a revelação. Em maio de 1865 todo o trabalho estava realizado, preparando a unidade de crenças e a fraternidade humana pela efetivação das promessas do Mestre e, por fim, o reino de Deus na Terra. Rostaing termina o prefácio com estas palavras: ficais certos, como eu, meus irmãos, de que eles atingirão a meta. Como se vê, Rostaing começa o prefácio oferecendo a obra ao exame e à meditação dos espíritas, mas conclui afirmando a sua validade. Estende-se em considerações sobre o valor da razão e das ciências, mas acaba ordenando ficais certos, como eu, o que exclui o raciocínio dos leitores. Refere seus estudos, seus trabalhos, suas pesquisas como elementos que devem provar o valor de suas conclusões, mas não vai além da referência, não oferece dados nem qualquer elemento para avaliação do seu esforço. Tudo repousa apenas na sua palavra, no seu auto-julgamento. Entusiasmou-se com o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, mas não percebeu nesses livros os seguintes pontos. Primeiro, que a origem e a natureza espirituais de Jesus são as mesmas de todos nós, o que o próprio Jesus explicou ao ensinar que somos todos filhos do mesmo Pai que é Deus, o meu Pai e vosso Pai, como disse a Madalena. Segundo, que a posição espírita de Jesus em relação a Deus é a de um espírito superior, da qual decorrem os seus poderes e a sua autoridade, dos quais por sua vez decorre o sentido espírita das palavras que lhe pareceram inexplicáveis. Terceiro, que o desaparecimento do corpo de Jesus do túmulo não se deu com a pedra selada, mas depois do afastamento da pedra, e que a ressurreição, as aparições e a ascensão de Jesus,
bem como as suas profecias, explicam-se pelos poderes mediúnicos. Quarto, que a necessidade de uma revelação nova, ou revelação da revelação, não passava de falta de compreensão dos livros que lera. Quinto, que o seu desejo de receber uma nova revelação e a sua evocação dos espíritos pelo médium, com o qual vinha trabalhando, já estava condenada no livro dos médiuns como uma temeridade. Sexto, que o simples fato de não haverem-lhe comunicado ao médium essas evocações não justifica a sua afirmação de que as manifestações foram espontâneas, e de que as manifestações posteriores de Pedro e outros apóstolos seriam simples consequência da sua temeridade. A análise desse prefácio nos mostra que Holstein procedeu como um neófito do Espiritismo, deixando que entusiasmo inicial levasse a uma posição perigosa no trato com os médiuns e os espíritos. As advertências de Kardec a respeito não foram consideradas por Holstein, como ainda hoje não são por muitas pessoas demasiado entusiastas e ansiosas de novas revelações. Faltou a Holstein a compreensão do método kardecista para a realização de experiências espíritas. Essa deficiência é fundamental, declarada explicitamente por Holstein no seu prefácio, impede-nos de considerar a sua obra como espírita e de aceitar as revelações que lhe foram feitas como válidas. A situação emocional de Holstein, por ele mesmo confessada, mal saído de uma grave moléstia, e as atitudes que assumiu no trato da mediunidade, sem levar em consideração a exigência básica do consenso universal, são mais do que suficientes para configurarem a sua obra como suspeita. Vejamos agora se a análise dos textos posteriores confirma essa suspeita ou se a invalida. No caso de a invalidar, teremos pelo menos uma razão para aceitar a possibilidade de que a obra de Holstein seja válida, segundo as exigências doutrinárias. Essa razão única não será suficiente doutrinariamente, mas poderá justificar a atitude dos que a aceitam e propagam. 3. As premissas do holsteinismo. O holsteinismo é uma tese. Como tese, ele se desenvolve segundo as regras do silogismo. As suas premissas são colocadas no início do prefácio de Os Quatro Evangelhos. Deixamos esse aspecto do prefácio para analisá-lo em separado, objetivando maior clareza na sua apreciação, e também pela sua importância prática no tocante à aceitação da tese pelos espíritas. Toda a tese apresenta duas espécies de verdade ou falsidade, a formal e a substancial, que se tornam evidentes na análise do silogismo. Assim, o silogismo, ou processo de raciocínio, pode ser formalmente verdadeiro, quando a sua estrutura segue rigorosamente as regras lógicas. Vamos a um exemplo simples. 1. Os espíritos superiores se manifestam para revelar a verdade. 2. A revelação da revelação foi ditada por espíritos superiores. 3. Logo, os quatro evangelhos são a verdade. Este é o silogismo que leva os holsteinguistas a aceitar e defender os quatro evangelhos. Ele oferece, de fato, uma verdade formal. Sua estrutura lógica é perfeita. A conclusão deriva com precisão da premissa maior e da premissa menor. Mas não basta a forma perfeita para nos dar a verdade. Precisamos também e principalmente da substância legítima, que nos dá a verdade substancial. Como encontrar a verdade substancial desse silogismo? Ela está sempre na premissa menor. A verdade é modesta, esconde-se no meio do silogismo. A premissa maior enuncia um princípio geral, sobre o qual não há dúvida. Os espíritos superiores se manifestam para revelar a verdade. A premissa menor tira uma consequência que pode ser verdadeira ou falsa. A revelação da revelação foi ditada por espíritos superiores. A premissa menor é a chave do silogismo, mas o silogismo, por si mesmo, não pode provar a sua legitimidade. É então que temos de recorrer à pesquisa, à análise, ao exame kardeciano dessa hipótese. Nesse caso, temos de nos servir do método de Kardec para testar os espíritos. Se não provarmos que eles realmente são superiores, o silogismo é falso e a tese é substancialmente falsa. Mas vejamos agora o silogismo de Holstein. Ele é colocado, com perfeição formal, no início do prefácio de Os Quatro Evangelhos.
O seu esquema nos oferece todo o processo de raciocínio que levou Holstein a aceitar a obra e a oferecê-la ao mundo como uma nova revelação. Vejamo-lo nas próprias palavras de Holstein, segundo a tradução primorosa de Guilom Ribeiro. 1. Emana esta obra daqueles que prepararam o advento da missão terrena de Jesus, participaram do desempenho dessa missão e escreveram esses livros, os Evangelhos. 2. Depois de haverem, nos limites da missão terrena que cumpriram, dado testemunho de Jesus, eles, despojando da letra o Espírito. 3. Vem clarear o que parecia trevas e do que era considerado mentira extrair a verdade. Coloquemos agora, para maior clareza, esse longo silogismo em termos de lógica formal. Sua estrutura lógica é esta. 1. Os 4 evangelhos são obra dos precursores, dos evangelistas e dos apóstolos. 2. Eles agora apresentam os evangelhos sem o véu da letra. 3. Logo, os 4 evangelhos são a verdade. Segundo a lógica formal, também chamada lógica menor, este silogismo nos leva apenas à verdade formal. Mas para chegarmos à verdade substancial temos de recorrer à lógica maior, que exige o exame das premissas. Ao contrário do silogismo que damos como exemplo inicial, este silogismo de Holstein não parte de uma premissa formada por um princípio geral, mas por um pressuposto particular. Holstein admitiu a legitimidade dos autores espirituais da obra, mas o seu veredicto pessoal não tem validade universal. Temos assim de analisar as duas premissas. Se a primeira se mostrar substancialmente falsa, ou seja, se obtivermos a prova de que os espíritos que ditaram a obra não são o que Holstein supõe, todo o raciocínio estará prejudicado. A segunda premissa será falsa, pois seu fundamento é a primeira. E a conclusão, resultante lógica de duas premissas falsas, não exprimirá a verdade mas a mentira. Todo o nosso empenho, portanto, terá de ser posto no exame do texto, pois somente o texto poderá nos revelar a natureza real dos espíritos autores. 4. Os textos mediúnicos. As matérias que se seguem a esse prefácio de Holstein são várias e constituem complementos do mesmo. Sua finalidade é demonstrar a concordância da teoria holsteinista com as pesquisas científicas dos fenômenos espíritas e refutar a crítica de Kardec aos 4 evangelhos. Constituem assim um anteparo do texto. O que nos interessa não são os argumentos polêmicos, mas a obra em si. Faremos um exame de amostragem, colhendo os trechos mais significativos dos textos mediúnicos, aqueles em que falaram os espíritos ou autores espirituais. Não seria possível um exame total e minucioso da obra, o que exigiria uma obra ainda mais vasta que a de Holstein. Entremos, pois, na apreciação dos seguintes trechos. Os evangelistas eram, sem o saberem, médiuns e historiadores inspirados, mas dentro dos liames da humanidade, guardando, em face da aptidão mediúnica, a independência da natureza que lhes era peculiar. Assim, escrevendo, recebiam a intuição que os auxiliava na revelação. A intuição lhes vinha da inspiração divina por intermédio de espíritos superiores que desempenhavam o papel de ministros de Deus, agindo sobre a natureza humana, livre e falível, de cada um deles. As palavras dos apóstolos passaram de boca em boca durante muito tempo antes que fossem escritas, o que deu lugar, de certo modo, às diferenças que se notam nas narrativas. Levando em conta que nas relações mediúnicas há de humano e por isso de molde embaraçá-las, ter-se-á desvendado o segredo dessas diferenças, aliás pouco importantes em si mesmas. Não podendo deixar de ser assim, os evangelistas, em certos casos que vos serão assinalados, ficaram privados da inspiração, entregues ao próprio critério, em alguns pontos da narrativa oriundos da voz pública e que, ao tempo da nova revelação, da revelação, teriam de ser explicados e compreendidos. Tomo 1, capítulo 1, Os Evangelhos. Nos 2 primeiros trechos vemos os evangelistas classificados como médiuns e historiadores inspirados. Recebiam a inspiração de espíritos considerados como ministros de Deus. Mas no trecho último vemos que eles,
em certos casos, ficaram privados da inspiração. A experiência mostra, desde o tempo de Kardec até hoje, que os médiuns inspirados, mormente quando a serviço de causas elevadas, não ficam jamais entregues a si mesmos. Os ministros de Deus, nesse caso, teriam falhado no cumprimento da sua missão. Como admitir isso? No trecho intermediário temos uma tentativa de justificação. A demora na fixação escrita das palavras dos apóstolos explicaria de certo modo as diferenças entre os textos evangélicos. Acontece que essas diferenças são explicadas muito mais simples e objetivamente por esta verificação das pesquisas históricas. Os evangelistas escreveram seus relatos em épocas e locais diferentes, distanciados uns dos outros. Os ministros de Deus ignoravam esse fato. Quanto à transmissão oral das palavras dos apóstolos, temos de considerar a existência da slogia, anotações escritas de trechos de sermões de Jesus pelos apóstolos. O proto-evangelho de Marcos, também designado pela expressão alemã Ur Marcus, é considerado como ditado pessoal das lembranças do apóstolo Pedro ao seu discípulo Marcos, ainda na língua aramaica. Também esses fatos eram ignorados pelos ministros de Deus. O Evangelho de Marcos, na forma que conhecemos, foi escrito no ano 45, em grego, provavelmente em Roma. O de Mateus foi escrito entre os anos 55 e 60, provavelmente na Síria, em hebraico. O de Lucas entre os anos 70 e 80, em grego literário de fino lavor, possivelmente na Europa ou na Ásia. O de João nos anos 80, em grego e na cidade de Éfeso. Renan, no passado, e Charles Guignebert, no presente, são os dois grandes pesquisadores históricos, ambos franceses, que conseguiram melhor estabelecer esses dados. Ambos concordam em que os primeiros escritos que deram origem aos evangelhos foram feitos muito cedo, ainda durante a vida de Jesus. Os dados históricos baseiam-se em documentos antigos longamente examinados e confrontados. Se os próprios evangelistas ditaram mediunicamente os trechos acima a Holstein, é estranho que se esquecessem dos motivos reais das diferenças de relatos entre os evangelhos. A nova revelação, ou revelação da revelação, não devia tratar desse grave problema de maneira mais precisa. Ou haverá algum motivo não revelado para que o assunto seja apenas aflorado nessa linguagem vaga, lançando sobre os textos evangélicos maior volume de dúvidas do que realmente existe. Temos ainda de considerar, no exame desses trechos do texto mediúnico dos 4 evangelhos, o problema da linguagem dos espíritos, que é um dos pontos fundamentais da doutrina para a identificação dos comunicantes. Como se verá nos trechos que ainda vamos transcrever, a linguagem da obra é sempre a mesma, vulgar, com evidente dificuldade de expressão em vários trechos, com aplicação de expressões impróprias como dentro dos liames da humanidade e ainda com utilização de certos jogos de palavras que revelam segunda intenção. É o que iremos vendo através de exemplos do próprio texto. E é bom lembrar que a tradução brasileira é considerada mais clara que o original. 5. O fatalismo holsteinguista. O nascimento de João Batista, relatado no Evangelho de Lucas, dá lugar a longos comentários no tomo 1 de Os 4 Evangelhos. Os espíritos comunicantes aproveitam o fato para minuciosos ensinos sobre fertilidade e esterilidade humanas. O que mais ressalta desses ensinos é o fatalismo islâmico que preside a vida do homem na Terra. Vejamos um trecho. Zacarias era inconsciente, médium, como bem compreendeis, vidente, intuitivo, pela consciência que tinha da sua visão, e audiente. Assim se explica que tenha visto o Espírito e lhe tenha falado. Foi condenado ao silêncio, não por haver duvidado, porquanto é avisado o homem que se põe em guarda contra o desconhecido, mas para que aquela enfermidade momentânea corroborasse as predições que lhe vinham de ser feitas. Insistimos nas palavras do anjo a Zacarias a respeito de Elias, palavras essas repetidas e confirmadas mais tarde pela opinião e pela voz públicas. Sim. Elias seria João e João fora Elias. Tomo 1, capítulo I, aparição do anjo Zacarias. Nesse pequeno trecho há várias contradições.
Zacarias era inconscientemente médium, expressão que se repete nos textos, mas era vidente, intuitivo, pela consciência que tinha da sua visão, e audiente. Afinal, era médium consciente ou inconsciente? E o que quer dizer inconscientemente médium? Todo médium que tem consciência de ver, intuir, ouvir etc. não é nem pode ser inconscientemente médium. A seguir vemos uma contradição com o texto evangélico. Zacarias não foi condenado ao silêncio por haver duvidado do anjo, mas para que corroborasse as predições que lhe vinham de ser feitas. Nessas previsões se inclui a reencarnação de Elias e João Batista. Emenda tardia e desnecessária ao texto evangélico tradicional, pois a prova dessa reencarnação é dada pela autoridade maior que é Jesus. Qual, pois a razão dessa emenda que não pode ser verificada quanto à sua verdade ou falsidade. Nos longos comentários sobre fertilidade e esterilidade, os espíritos criam uma teoria de assimilação e repulsão de fluidos pelo organismo humano, mas ao mesmo tempo se referem a espíritos incumbidos de controlar esses fluidos para que as provas de esterilidade durem o tempo predeterminado. Não se sabe, assim, se a prova se cumpre de maneira mecânica, segundo as leis naturais, ou pela vigilância dos espíritos. A esterilidade de Isabel era uma prova escolhida por ela e Zacarias. Estes suplicavam filho em suas preces. Mas não foram as preces que lhe deram o filho, pois, tendo soado a hora da concepção e do nascimento, nasceu João. Os autores espirituais dos 4 evangelhos tratam este problema nos termos e na linha de pensamento de Kardec. Nada dizem de novo, nada revelam. Mas há uma novidade, a confusão que estabelecem nos seus comentários, dando a impressão de que o fatalismo preside a vida humana na Terra. Apercebendo-se disso, passam então a fazer advertências contra a interpretação errônea do que afirmam. Não vejais, nestes pontos de vista, nenhuma fatalidade. E esse aviso só serve para mais confundir o problema. A revelação da revelação nada revela nesse assunto, como se pode ver no texto. Limita-se a repetir princípios doutrinários que Holstein já havia aprendido ao ler o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Mas ajunta à repetição algumas hipóteses absurdas e improváveis, que os discípulos e seguidores do Mestre acreditam ser verdades reveladas. Entre essas a de que a mudez de Zacarias foi produzida pelo anjo, que impregnou a sua língua de fluidos magnéticos, tornando-a pesada. 6. O corpo fluídico de Jesus. A teoria central do holsteinismo é do corpo fluídico de Jesus, que não possui o corpo carnal como nós. Vejamos como se explica nos textos a formação desse corpo. Jesus houvera podido, unicamente por ato exclusivo da sua vontade, atraindo a si os fluidos ambientes necessários, constituir o perispírito ou corpo fluídico tangível que vestiu para surgir no vosso mundo sob o aspecto de uma criancinha. Maria, porém, antes da sua encarnação, pedira, por devotamento e por amor, a graça de participar da obra de Jesus, atraindo, pela emanação de seus fluidos perispiríticos, os fluidos ambientes necessários à constituição daquele perispírito. Dessa maneira se tinha que verificar a sua cooperação, mas de forma para ela inconsciente, porquanto o estado de encarnação humana lhe não permitia lembrar-se. Assim, ao aproximar-se o momento final da sua gravidez aos olhos dos homens, ela, inconscientemente, mas ardendo no desejo de cumprir a missão que o Senhor lhe revelara por intermédio do anjo ou espírito superior que lhe for enviado, estabeleceu, pela emanação dos fluidos do seu perispírito, uma irradiação simpática que atraiu os fluidos necessários à formação do corpo fluídico de Jesus. Nenhum efeito, entretanto, teria produzido a ação inconsciente de Maria, sem a intervenção da vontade daquele que ia de ser ao vosso mundo. Jesus, pois, constituiu, ele próprio, pela ação da sua vontade, o perispírito tangível e quase material que se tornou, tendo-se em vista o planeta que habitais, um corpo relativamente semelhante ao vosso. Tomo 1, capítulo 1, Anunciação. Este pequeno trecho revela uma ingenuidade assustadora. O que fez Maria nesse episódio? Encarnou-se na Terra para fingir de mãe,
Esqueceu-se do papel que ia desempenhar, pois era médium inconsciente, mas agiu inconscientemente atraindo os fluidos na esperança de representá-lo. Entretanto, no momento decisivo, Jesus teve de intervir e constituir ele mesmo seu corpo fluídico, pois só ele podia fazer tal coisa. Só restou a Maria, em todo o drama, uma pontinha para a entrada em cena da falsa gravidez. No ponto culminante da revelação, o que nos é revelado é o papel de tola desempenhado pela falsa mãe do Messias. Tem-se a impressão de um artista piedoso admitindo uma jovem inexperiente ao seu lado para não desgostá-la. O artista não precisava da jovem, mas aceitou o seu pretenso concurso e acabou fazendo tudo por si mesmo. O público não percebeu nada. E a jovem muito menos. Mais adiante a veremos sendo lograda pelo nenezinho esperto que lhe suga o seio sem sugá-lo. Poderíamos encerrar aqui a nossa análise. Não há mais o que analisar. A revelação da revelação abortou nesse episódio lírico-burlesco, ainda nas primeiras páginas do primeiro tomo da obra holsteinguista de 2.000 páginas. Mas acontece que o holsteinguismo é uma crença e os seus adeptos não aceitarão a nossa conclusão. Precisamos de paciência e coragem. Iremos além. Por sinal que além desse ato lírico burlesco só nos resta, no trecho acima, constatar o decalque da teoria do perispírito que Holstein absorveu na leitura de O Livro dos Espíritos, de Kardec. Lemos acima que o perispírito é um corpo fluídico tangível. A expressão corpo fluídico é de Kardec. Mas Kardec mostra que esse corpo fluídico pode tornar-se tangível no fenômeno das aparições tangíveis. Holstein misturou as coisas e formou aparentemente essa nova expressão. Outro aspecto curioso de utilização das teorias kardecianas é do trecho médio da transcrição acima, quando Holstein, ou seja, os espíritos que ditaram a obra, dizem que Maria produziu uma irradiação simpática do seu perispírito para atrair os fluidos necessários. É essa a teoria explicativa das manifestações mediúnicas. O espírito comunicante produz irradiações do seu perispírito que afetam o perispírito do médium, provocando fenômeno semelhante em forma de reação. A mistura dos fluidos espirituais do espírito com os fluidos materializados do médium produz o elemento necessário, semimaterial, que permite a ação do espírito no plano material. Estamos praticamente diante de um ato de apropriação indébita. Não há nada de novo em tudo isso, a não ser o falso emprego da teoria. Mas vamos a outro trecho básico, relativo à gravidez de Maria. E juntemos a ele o trecho referente ao parto. Vejamo-los. A gravidez de Maria foi obra do Espírito Santo, porque foi obra dos Espíritos do Senhor, e, como tal, aparente fluídica, de maneira a produzir ilusão, a fazer crer numa gravidez real. Os espíritos prepostos à preparação do aparecimento do Messias na Terra reuniram em torno de Maria fluidos apropriados que lhe operaram a distensão do abdômen e o entumeceram. Ainda pela ação dos fluidos empregados o menstruo parou durante o tempo preciso de uma gestação, contribuindo esse fato para a aparência da gravidez, pela intumescência e pelos incômodos causados. Maria, sob a inspiração do seu guia diante desses resultados, que para ela eram o cumprimento da anunciação que lhe fizera o anjo ou espírito enviado, acreditou na realidade do seu estado. Seu parto foi igualmente obra do Espírito Santo, porque também foi obra dos Espíritos do Senhor, e só se deu na aparência, tal como a gravidez, por isso mesmo que resultava desta, que fora simplesmente aparente. Tanto quanto da gravidez, Maria teve a ilusão do parto, na medida do que era necessário, a fim de que acreditasse, como devia acontecer, num nascimento real. Aqui a intenção do ridículo se torna clara. O episódio lírico-burlesco perde todo o lirismo. A análise emperra diante do absurdo, pois o absurdo não pode ser analisado. Temos de saltar por cima do abismo e encarar o texto por outro ângulo. Os espíritos reveladores empregam neste momento os ingredientes da magia para fascinar o leitor. Estamos no plano do irracional. Mas não nos enganemos. Por trás dos bastidores estão estirados e ativos os cordéis da mágica teatral. O embuste é evidente. Não se trata da magia natural, mas da artificial. Numa palavra,
do ilusionismo mal intencionado. Não é à toa que o texto inclui a expressão, de maneira a produzir ilusão. Os ilusionistas, seguros do efeito do seu truque, sentem-se à vontade para empregar as palavras certas. Todos carregamos conosco os resíduos do animismo tribal, da magia primitiva que antecedeu a religião. A mágica de teatro excita em nós esses resíduos que sobem do inconsciente ao consciente e determinam a regressão psicológica. Voltamos à tribo, ao tabu, ao totemismo, ao animismo dos primórdios. Isso pode acontecer com o homem rude e simples ou com o homem ilustrado e ingênuo. E só essa regressão pode explicar a aceitação das teorias holsteinguistas acima por criaturas que ostentam o verniz da civilização. É o mesmo caso dos resíduos mágicos das nossas religiões chamadas positivas. A fé ingênua da selva desperta no coração do homem atual e o leva a aceitar, emocionado, os dogmas do absurdo. Apesar dessa explicação, podemos perguntar como admitir-se a utilização desses truques ou passes de mágica por espíritos superiores. Como aceitar-se o papel de Jesus, sob a permissão, pelo menos, de Deus, nesse processo de trapaça espiritual em nome da verdade. Se Descartes já não houvesse aniquilado o gênio maligno nas suas reflexões do discurso do método, ainda poderíamos recorrer a ele. Mas nesta altura dos tempos já não nos sobra mais essa possibilidade. 7. Infância mágica de Jesus. Quando Maria, sendo Jesus na aparência pequenino, lhe dava o seio, o leite era desviado pelos espíritos superiores que o cercavam, de um modo bem simples, em vez de ser sorvido pelo menino, que dele não precisava, era restituído à massa do sangue por uma ação fluídica que se exercia sobre Maria, inconsciente dela. Eis o que fez Jesus nos 3 dias que esteve em Jerusalém. Ao abrir-se o templo, entrava com a multidão e com a multidão saía quando o templo se fechava. Uma vez fora e longe dos olhares humanos, desaparecia, despojando-se do seu invólucro fluídico tangível e das vestes que o cobriam, as quais, confiadas à guarda dos espíritos prepostos a esse efeito, eram transportadas para longe das vistas e do alcance dos homens. Voltava para as regiões superiores onde pairava e paira ainda, nas alturas dos esplendores celestes, como espírito protetor e governador da terra. Ao reabrir-se o templo, reaparecia entre os homens, retomando o perispírito tangível e as vestes que o faziam passar por um homem aos olhos dos humanos. Tomo 1, capítulo 2. Graus, Jesus no templo. A infância mágica de Jesus, contada na obra de Holstein, faz lembrar certos evangelhos apócrifos que descreveram a vida do menino através de incríveis peripécias. Nos trechos acima vemos a descrição anedótica da amamentação aparente de Jesus. Maria, mais uma vez, continuava iludida. O menino fingia mamar. A transformação do sangue em leite é um ato de magia, digno de figurar nas histórias para adolescentes. A permanência de Jesus em Jerusalém, nos 3 dias em que esteve perdido para os pais, caberia num enredo de aventuras infantis. Os ministros de Deus que deram a nova revelação criaram uma nova categoria angélica, a dos anjos guarda-roupas. Seria difícil imaginar-se maneira mais adequada de ridicularizar o espiritismo aos olhos das pessoas de bom senso. A aceitação de uma obra como esta pelos espíritas e a sua divulgação só pode explicar-se pela falta de discernimento. Holstein é o anti-Kardec. Se Kardec é o bom senso, Holstein é falta de senso. A esta altura do exame dos textos já não se pode permanecer em atitude neutra diante dos absurdos que surgem a cada passo. Estamos em pleno mar da imaginação, flutuando ao sabor das ondas. Mas há uma intenção evidente, a de lançar o ridículo sobre o espiritismo. Quando falamos de magia não estamos nos referindo à magia natural que decorre das funções mediúnicas, mas sim da magia primitiva ou anímica, bem definida por Malinowski, que tanto existe nas selvas como nos meios mais civilizados. É esse o tipo de magia que constitui a essência do holsteinguismo, na mesma linha do pensamento mitológico que gerou a teoria grega do corpo fluídico de Jesus na era apostólica, contra a qual se ergueram os apóstolos, como vemos nas epístolas de Pedro e João.
A anedota da amamentação de Jesus exemplifica bem esse tipo de magia. Jesus menino não aparece ali como um ser real, mas como um ser artificial, um deus mitológico que se disfarça numa criatura humana, como faziam os deuses gregos e romanos para iludirem os homens e pregar-lhes as suas peças. Usando o poder mágico da transmutação, alquimia, ou transubstanciação, teologia, o menino mitológico, e, portanto, anticristão, mudava o leite materno em sangue e o devolvia à circulação no corpo de Maria. É uma adaptação ao espiritismo do dogma católico da Eucaristia. Pode-se alegar que isto seria possível por meio da ação mediúnica. O caso da transformação da água em vinho, citado no Evangelho, poderia justificar essa teoria. Mas não podemos esquecer as seguintes diferenças. Quando Jesus operou a transformação da água, não o fez para iludir ninguém, mas para demonstrar os seus poderes e despertar a fé nos que deviam ouvi-lo. Foi, portanto, uma ação moralmente ilícita, como todas as suas ações. Essa transmutação, química e não alquímica, não foi uma encenação, mas um fato real, ainda hoje constatável na atividade mediúnica. A transmutação do leite de Maria implica problemas morais inadmissíveis numa personalidade espiritual elevada, tanto mais que por trás dela encontra-se todo o complexo fantasioso e absurdo do nascimento fingido. Estaríamos diante desta contradição que minaria os alicerces do cristianismo e de todo o conceito espiritual, a verdade revelada através da mentira. Não podemos separar os princípios éticos do contexto de nenhum problema espiritual. Alega-se também que Jesus ensinava em parábolas. Mas as parábolas não são mentiras, são formas alegóricas, simbólicas de transmissão da verdade. A própria psicologia materialista constatou essa necessidade de sermos verdadeiros no ensino das coisas mais corriqueiras, condenando as explicações fantasiosas do nascimento das crianças. Se a lenda ingênua da cegonha é um mal por ser mentirosa, que dizer do mito absurdo do nascimento fingido de Jesus? O uso da alegoria é válido e prepara o advento da verdade, mas o uso do fingimento é próprio dos mistificadores, dos embusteiros, das criaturas falsas e não de espíritos esclarecidos. O mesmo se aplica ao episódio ridículo da permanência de Jesus menino em Jerusalém. O menino não era menino, mas um espírito adulto disfarçado em criança. Enganava os doutores da lei com suas respostas astuciosas e enganava o povo com suas fugas para o céu, deixando as roupas em mãos dos anjos que o ajudavam na mistificação. E por que tudo isso? Porque em Jerusalém, justificam os ministros de Deus, era difícil encontrar lugar para um menino permanecer 3 dias sozinho. Desculpa, tola, como se vê, que só tem uma justificativa, uma mentira puxa a outra. Bem precário seria o poder divino se estivesse submetido à condição de recorrer aos ardis humanos, às espertezas comuns dos passadores de conto do vigário, para poder trazer a verdade à terra. Não são os mestres espirituais que se utilizam dessas formas grosseiras de mistificação, mas os espíritos mistificadores, os embusteiros vulgares. Justifica-se, pois, o ardor de João, o evangelista, e de Pedro, o apóstolo, ao repelirem a teoria do corpo fluídico, bem como o ardor de Paulo ao nos advertir contra as fábulas que desfiguram a doutrina do Cristo. A frase do último trecho acima citado, voltava para as regiões superiores onde pairava e paira ainda. Encerra uma malícia diabólica, afirmando que Jesus retornava aos esplendores celestes, como espírito protetor e governador da terra. Ela pretende encobrir com essa declaração enfática o ridículo da esperteza do menino. Os corações ingênuos se comovem com essa falsa abnegação de um Deus mitológico, obrigado a participar entre os homens de uma pantomima celeste, e o raciocínio enganado justifica o mito. 8. Repetições e retrocesso. Esgotada a leitura do primeiro volume de Os Quatro Evangelhos, cai o leitor num verdadeiro redemoinho de repetições. Uma simples consulta aos índices de cada um dos 4 volumes da obra revela isso. As revelações e os comentários se repetem no ritmo de um moinho, sem cessar, lançando sempre o mesmo produto. Kardec advertiu, ao registrar o aparecimento da obra,
que ela era demasiado vasta. Posteriormente assinalou, como vemos no próprio artigo de crítica publicado na Revista Espírita, número de junho de 1866, e reproduzido para contestação no primeiro volume da obra de Holstein, que esta obra nada mais fez do que avançar além dos limites exigidos pelo bom senso, não se afastando, quando naqueles limites, da linha por ele traçada em O Evangelho segundo o Espiritismo. O codificador, sempre compreensivo e generoso, não quis aprofundar a análise do texto. Isso não o livrou da resposta agressiva que o advogado de Bordeaux lhe deu. Na verdade, Kardec poderia ter demonstrado que os 4 evangelhos não passavam de uma repetição de todos os temas por ele já desenvolvidos nos livros da codificação. E o que é pior, uma repetição desfigurada pela tentativa de renovação da tese docetista do corpo fluídico e complicada por um acréscimo excessivo de comentários vulgares, em tom dogmático e autoritário. Apesar do seu espírito natural de tolerância, Kardec não deixou de assinalar a inocuidade dessa obra, o que exasperou Holstein, como se vê na resposta que este lhe deu. Mas o tópico mais importante do artigo sereno de Kardec foi o seguinte, que mais duramente feriu os melindres do autor e dos seus seguidores. Convém considerar tais explicações como opiniões pessoais dos espíritos que as formularam, opiniões que podem ser justas ou falsas, mas que, em todo caso, precisam da sanção da concordância universal e até confirmação mais ampla não devem ser tidas como parte integrante da doutrina espírita ibidem. Esse critério, que constitui uma das partes fundamentais do método kardeciano, jamais beneficiou a obra de Holstein. O que nela se encontra, excluído naturalmente o decalque geral da obra de Kardec, é simples opinião pessoal dos espíritos reveladores, que se enfeitaram, como dizia Kardec, com os nomes veneráveis dos evangelistas, dos apóstolos e de Moisés. Esse enfeite, por si só, não oferece nenhuma garantia de legitimidade. Por outro lado, a vulgaridade da linguagem e das interpretações, e mais ainda o ridículo das passagens que já analisamos, e de muitas outras que qualquer leitor de bom senso encontrará em abundância nos textos, provam de sobejo contra a pretensão reveladora da obra. A ingenuidade de Holstein, que foi colhido na sua vaidade pelos espíritos enganadores, revela-se na própria publicação de um livro decalcado da obra de Kardec, na época tão em evidência na França e no mundo. Uma pessoa da sua posição, dotada de um pouco mais de bom senso, não teria coragem de lançar esse plágio evidente, que se denuncia em cada passagem do texto, disfarçado apenas com os acréscimos de imaginação, os quais não passam, também, de repetições cansativas de hipóteses combatidas no cristianismo desde a era apostólica e condenadas nas epístolas do Novo Testamento. Essa renovação do docetismo, heresia do século da era cristã, equivale a um retrocesso histórico. A revelação da revelação regride nada menos de 18 séculos. E não obstante pretende provar que corresponde à era moderna, estando de perfeito acordo com as conquistas científicas. Holstein refuta a acusação de docetismo que Kardec faz à sua obra alegando que os docetas não conheciam a mecânica da gravidez aparente e do parto aparente. Entende que a sua doutrina é nova porque explica a encarnação fluídica do Messias. A verdade é que pouco importa essa mecânica imaginária. A palavra docetismo vem do grego, doceta, que quer dizer, crença numa aparência. Vejamos a definição que lhe dá o Dictionnaire Encyclopédique Quillet, heresia do segundo século que consistia em pretender que o Filho de Deus só tinha carne aparente, que só havia nascido, vivido e sofrido em aparência. O holsteinismo, por acaso, diz outra coisa. Holstein escuda-se num sofisma, afirmando, o espírito puro não pode aparecer em um mundo fluídico, imediatamente inferior às regiões dos fluidos puros que ele habita, senão por encarnação ou incorporação fluídica voluntária. A encarnação fluídica é explicada com o exemplo das materializações de Katia King por Crocas, com uma diferença, a de que Jesus se serviu, sem que disso realmente necessitasse, da mediunidade de Maria. Assim, seu corpo aparente não era carnal como o nosso,
mas de uma carne refinada. Sua chamada lógica do absurdo, que é uma espécie de antilógica, poderia tornar aceitável esse jogo de palavras. E com isso procura safar-se da acusação de docetismo que Kardec lhe fez acertadamente. O elemento fundamental desta doutrina incongruente é o preconceito sexual, a consideração das leis naturais da procriação como impuras. Teria Jesus esse preconceito? Ele, que se dizia filho do homem, que condenava e contrariava os preceitos desumanos da lei de pureza de Israel, teria exigido um privilégio para sua encarnação entre os homens. Ele que se colocou em tudo ao nosso lado, chegando a afirmar que tudo o que fazia nós também podemos fazer, e até mais do que ele fazia teria se recusado a aceitar um nascimento natural? E o Espiritismo, que considera as leis naturais como leis de Deus, poderia endossar o docetismo sem cair em contradição com os seus princípios fundamentais. São estes os problemas que escaparam à perspicácia do advogado de Bordeaux, a vaidosa ingenuidade de Holstein e a simplória teologia dos seus adeptos atuais, porque a revelação da revelação se proclama, entre outras coisas, a iniciadora da fase teológica. Mais uma vez o advogado e seus seguidores, acompanhados pelos ministros de Deus, se esquecem de que o livro dos Espíritos começa pela definição de Deus. Essa definição iniciou, muito antes de Holstein, os estudos teológicos no Espiritismo. 9. Reencarnação e a escala dos mundos. A encarnação é necessária? Perguntou-me um neo-holsteinguista em França, após uma palestra doutrinária. Se não é, respondi, porque estamos encarnados. O confrade, que atravessava a fase de deslumbramento provocada pela nova revelação, quis demonstrar-me que, segundo Holstein, há espíritos que nunca se encarnaram e não têm necessidade da vida corpórea. A tese se encontra no capítulo 14 do tomo 4, referente ao capítulo 4 do Evangelho de João. Os ministros de Deus estudam nesse tópico a evolução da essência espiritual e repetem mais uma vez, de maneira necessariamente mais confusa, o ensino dos espíritos a Kardec. Como não ignorais, a essência espiritual, para ir do seu ponto de origem ao período preparatório do estado espiritual de inteligência independente, livre e responsável, revestida de razão e livre-arbítrio, tem que passar, conforme vos explicamos tratando da origem do espírito, pelas fases sucessivas e progressivas da materialização nos reinos mineral e vegetal e da encarnação no reino animal. Tem que passar depois por aquele período preparatório. Transposto esse período e uma vez de posse do livre-arbítrio, ela se acha na condição de espírito formado, mas em estado de simplicidade, de ignorância, de inocência, cumprindo-lhe passar pela fase da infância e da instrução e ser, pelos seus guias, colocada em situação de se servir do livre-arbítrio. Então, no gozo da sua independência e da sua liberdade, que de uma e outra decorrem, escolhe o espírito o caminho que prefere tomar. Se conserva puro no do progresso, dócil a seus guias, seguindo constantemente a estrada simples e reta que lhe é indicada, chegará à perfeição, tendo progredido no estado fluídico. Torna-se assim puro espírito, espírito que não falhou, de pureza perfeita e imaculada, tal como Jesus, protetor e governador do nosso planeta. Holstein leu em O Livro dos Espíritos o tópico referente à progressão dos espíritos. Ali encontrou os seguintes itens. 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? R. Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. 121. Porque alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal. R. Não têm eles o livre-arbítrio. Deus não criou espíritos maus. Criou os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem como para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Bastam esses itens para termos a prova da origem misteriosa da nova revelação. O decalque está claro. E os acréscimos são sempre desenvolvimentos imaginários. Neste caso, como em muitos outros, o acréscimo demonstra falta de compreensão e assimilação do ensino espírita. Holstein admite, ante a infalibilidade dos ministros de Deus sem nenhuma prova ou investigação a respeito,
que Deus estabeleceu um privilégio absurdo para os espíritos que seguiram o caminho do bem. Eles chegam à perfeição, tendo progredido no estado fluídico. Isso vai levá-lo a aceitar também duas escalas do mundos, a fieira dos mundos materiais e a fieira dos mundos fluídicos. Entretanto, Kardec explica o seguinte: os espíritos